Eu não sei estudar sozinho, sabe? Eu preciso de um professor do meu lado e, de fato, todos nós, a gente não aprende sozinho. Mesmo num caminho autodidata, nós temos algum modelo que a gente está seguindo, seja por um vídeo, por um curso que a gente comprou, por um método, tem um modelo, a gente tem um exemplo ali. Sim, agora o que a gente precisa entender que é essencial é que nós precisamos cortar o cordão umbilical com o nosso professor. O nosso aprendizado musical, ele também tem que ganhar condições de desenvolver o mesmo olhar atento do professor, a mesma capacidade de diagnóstico do professor. Por que a gente precisa? Por que você sente essa necessidade de que você não consegue estudar sozinho e de que você precisa ter um professor te monitorando? Porque ele tem um olhar aguçado, ele te observa, ele te escuta e ele aponta para você questões que precisam ser refinadas, questões que precisam ser melhoradas. Então ele tem essa capacidade que foi desenvolvida pelo conhecimento, pela habilidade musical, pela habilidade instrumental dele, de perceber em você o que está faltando, trazer esse diagnóstico e te propor formas de melhoria, de forma gradativa. Pois eis que você precisa ter uma forma de condução do seu talento, do seu aprendizado na música, que te dá essa mesma capacidade, não do dia para a noite, lógico, de forma gradativa, mas você tem que ter essa mesma capacidade de se autoanalisar. E a gente só tem isso, de saber o que eu preciso corrigir, o que eu preciso melhorar, quando você entende de fato a linguagem da música. Porque é como se você associasse com a língua portuguesa. Você só vai conseguir corrigir um texto que alguém está escrevendo ou que alguém está lendo quando você está alfabetizado. E você também entende o que está sendo falado de errado ou escrito de errado, entende? Então, a partir do momento que você começa a sair da posição apenas de receber orientações, mas de ter algo mais consciente no teu processo de entendimento da música, essas avaliações vão acontecendo, essas autoavaliações vão acontecendo de forma natural, assim, você vai ganhando essa independência. E aí, cada vez mais, você vai ressignificando as experiências anteriores que foram frustrantes. Você vai trazendo isso para novos apontamentos, guinando a forma como você estuda, como você conduz e como você vai se desenvolvendo musicalmente. Tá, Dani, só que assim, eu já sei o que fazer. Eu escuto bastante você aqui, eu tô inteirada com tudo que você fala. Eu só não executo tudo isso. Eu não consigo executar, mas eu já sei tudo isso que você tá falando. Eu já entendo tudo isso. Eu não preciso mais disso, eu só não consigo executar. Na verdade, quando você tem essa sensação, se passa essa sensação pela sua cabeça, na verdade você não entende. Na verdade você está acompanhando tudo o que eu falo, você já está se inteirando de toda essa forma de pensamento, mas ela não virou algo natural, ela não está incorporada no seu dia a dia. Porque não tem como. Quando você de fato nutre a tua habilidade musical, se desenvolve musicalmente, expande o teu olhar, teu entendimento sobre a música como uma linguagem, é impossível você não aplicar isso no seu dia a dia. Não tem como. A gente não consegue excluir, sabe? É natural. Nós acabamos fazendo isso de forma natural. Você não estuda mais da mesma forma, você não pratica da mesma forma que eu estava praticando. Você começa a trocar as estratégias de prática e você percebe, você começa a ressignificar, você começa a ver outros resultados. Não tem como você não conseguir aplicar. Então, na verdade, se você passa, eu já sei tudo isso, eu só não consigo aplicar, na verdade você não sabe. Você entendeu, mas na verdade o teu processo de passagem, de construção da habilidade musical não foi construído, porque isso não se tornou natural. Essa análise, esse olhar atento, esse ouvido atento enquanto você estuda, escutar o que você toca, analisar o que você está fazendo, escutar uma gravação e comparar com a sua performance. Se isso não está natural, se você não consegue ter esse nível de naturalidade com isso, é porque ou você está em processo ainda de construção da sua habilidade musical, o que pode estar acontecendo, porque é gradativo, você vai ficando cada vez mais independente aos poucos, ou porque você não está ainda construindo a tua habilidade musical, porque você está construindo o teu conhecimento musical, que são coisas bem diferentes. Conhecer sobre música, entender cerebralmente, conceitualmente, é uma coisa. Incorporar isso em você e ter naturalidade com isso é outra.
respirar a linguagem musical, entender os elementos que compõem a música, articular esses elementos, é outra coisa. E não tem como separar, não tem como dissociar da nossa prática.